Aí, muito bem. Acho que agora estamos ao vivo, né? Só um instante, pessoal. Muito bem, tá todo mundo me ouvindo? Seguinte, gente, ó, eu vou gravar uma aula agora de inglês para alguns alunos. É uma revisão de alguns conteúdos que os alunos perderam. E eu vou falar sobre quatro coisas aqui, tá? Vou falar sobre numbers, vou falar sobre questions, vou falar sobre pronouns, eu vou falar sobre describing picture. Então, se você gosta de inglês, quiser aproveitar, resolvi deixar aberto aqui no Facebook e depois eu vou mandar o link para os alunos. Porém, vou dar oportunidade para quem quiser aprender um pouquinho gratuitamente comigo aí nessa aula, tá bom? Então, vamos lá comigo, se você quiser aprender um pouquinho, pode acompanhar aí. Depois eu vou deixar essa aula salva, eu não sei se vou deixar aberto para todo mundo, mas ela vai ficar salva porque eu vou enviar para os alunos, né, que estão precisando revisar esses conteúdos. Então vem comigo, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela e vamos começar a nossa aula, tá bom? Vamos lá. Muito bem, gente. Então nós vamos começar falando sobre numbers. Tá? Eu percebi que tem alguns alunos que estão com dúvida ainda com numbers. Então eu resolvi tirar um tempinho para ajudar esses alunos que estão com dificuldade em aprender sobre os números e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá comigo na minha tela falando sobre numbers. Tá? Olha só, eu vou fazer uma revisão geral aqui. Ó. Começando com os números, então nós temos... olha lá, ó. Number one, os primeiros de todo mundo conhece, o objetivo é só você estar revisando a pronúncia. One, né? Two, depois, ó, three, esse é aquele que a gente tem a língua no meio dos dentes. Four, five, six, seven, eight, nine, ten, tá? Tranquilinho, não tem muito segredo, tá bom? Então, olha lá, ó. Eu sugiro, se você é um iniciante em inglês, que você não estude na sequência, porque a tendência é quando chega, por exemplo, você quer saber o número 9, aí você vai ficar assim, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar ao 9. Então a gente sugere mais que o aluno, é preferível que você não estude na sequência, tá? Mas aqui, como eu estou fazendo uma revisão para alguns alunos, estou passando só para relembrar. Depois, o 11, 12, 13. Né? Agora você vai lembrar o seguinte, do 13 até o 19, todos terminam com tin, sendo que a sílaba tônica é aqui o tin. Ó. Então fica 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok? Então nós temos aqui do 13 ao 19, todos terminaram com tin. Tá? Parece que não está mudando a tela para vocês aí, gente. Só um minutinho que eu vou tentar descobrir o que aconteceu, que a tela não está sendo compartilhada. Por algum motivo vocês não estão vendo a minha tela e eu não estou sabendo descobrir aqui qual a razão. Só um minutinho. Só um minuto que eu estou tentando descobrir qual o problema aqui, gente.
Não sei porquê, mas vamos lá. Por aqui dá para vocês verem. Então eu mostrei todos os números, aí estão as escritas dos números, tá? Ó, 4, depois o 5, né? Aí no 6, 7, 8, 9 e 10, né? Então eu mostrei para vocês aí. Ele não está querendo aparecer para vocês em forma de slide. Aqui estão todos os números, olha lá, que nós já falamos antes. Aí depois eu estava ensinando vocês que nós temos 11, 12... E aí, do 13 em diante, todos terminam com 10, tá? Então, nós falamos 14, 15, 16, 17, 18, 19, já? Muito bem. Aí, quando chega no 20, gente, nós já temos uma outra situação, olha. Percebe que o 20 aqui, ele termina com TY, tá? Então, a pronúncia vai ser T, ok? T. Então vai ser 20, por exemplo, tá bom? Aí todas as dezenas, elas vão ter essa mesma sequência, ou vão ter a mesma pronúncia, vão terminar com T, tá? Então fica, ó, 20, depois, se eu quiser falar 21, é igual ao português, ó, 21, eu falo assim, né? Em inglês vai ser a mesma coisa, 21. Os americanos também falam 20, 21, por exemplo, tá? Aí nós temos as outras dezenas, ó, 30 ou 30, tá? Parece um Rá, mas na verdade não é bem isso, mas é o som mais próximo do americano, nosso. Depois você tem o 40, fica 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá? Então quer dizer, nos números 13 até o 19, a sílaba tônica é o teen, ó, 13, 14, 15. Agora, quando eu entro nas dezenas, a sílaba tônica já fica aqui no começo. Ó. Por exemplo, aqui ó, eu falo 90. Eu não falo 90, tá? Embora eu precise ouvir esse Y aqui no final. Em inglês a gente sempre tem que ouvir. A maioria das vezes as palavras que terminam com Y a gente vai ouvir. Depois nós temos o 100, a 100, tá? Então, tranquilinho. Como eu disse, isso é uma aula que eu estou gravando para alguns alunos. Então, os alunos já conhecem esses números. E nós temos o 1000, que é 1000, né? Que eu posso dizer 1000 ou 1000. Se eu fosse falar números, aqui seria 3, depois eu teria 23, depois 423, depois 1423, 81,423, aqui 700, que é 700, né? 81,000, 81.423, tá? Então 781,423 é a forma de você ler esse número. Ok? Repetiu aqui. Olha um outro, ó. 797, 97. 497. 5,497. 55,497. 255,497. Por último, 3,255,497. Muito bem, então olha, lembra que não há necessidade de você querer falar muito rápido, tá? Porque toda vez que eu vou falar número muito rápido, existe aquela tendência de eu tropeçar, de os números se mostrarem assim por diante. Então é melhor eu falar numa velocidade que as pessoas compreendem. Não querer, talvez, falar rápido demais para as pessoas não te compreender. E quando você ouvir número é a mesma coisa. Se o americano, sei lá, o gringo lá que fala inglês falar muito rápido, pede para ele lá, speak slowly, fala um pouquinho mais devagar, repeat please, e assim por diante, tá bom? Vamos lá, mas eu quero mostrar mais umas coisas aqui, revisando com os nossos alunos. Depois nós temos na sequência, como ler alguns números. Números de telefone, gente, olha aqui, ó, eu posso ler um de cada vez, assim, ó, 212, 233, 4, 5, 6, 1. Ou eu posso fazer a leitura de dois números juntos, né? Esses números aqui, por exemplo, ó, eu posso falar double 3, então vai ser 212, 233, 4, 5, 6, 1. Tá? Então eu posso fazer dessa forma. Por exemplo, o telefone aqui da nossa escola é 3661-2240. Então como que eu posso ler? Ó, eu posso ler assim, ó, 3,661,240, tá? Que eu vou falar agora. Então, números, quando aparece 0, para telefone, geralmente a gente fala O, a gente não fala 0, tá? Aqui, olha, a mesma coisa, gente. Eu vou ler 1811, 00,
three, double three, e aqui pode ser double two, ou você lê um por um, two, tá? É tranquilo dessa forma. Depois aqui, olha, nós temos padrões de medidas em inglês, tá? Então, olha, se for metade, eu vou falar half ou 0.5. Se for um quarto, né, eu vou falar a quarter ou 0.25, né, que é 0,25. Se for 0,75, eu posso dizer 3/4 ou 0.75. Então, uma outra forma de você ler outros tipos de números. O que mais que nós temos? Moeda, gente. Moeda a gente pode ler assim, olha, dólar, né? Então, eu vou falar aqui, ó, $1.200. Vai ser $1,200. Esse símbolozinho aqui, olha, é da libra esterlina, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Ó, então você tem aqui o símbolo da libra esterlina lá na Inglaterra. Lá fica assim, ó, 16,486 pounds. Então a libra a gente fala pounds. Quilômetros, olha, 545 quilômetros, eu falo 545 kilometers, tá? Então, 545 quilômetros. E aqui, novamente, dinheiro, ó, $25.35. Não precisa falar cents. E olha o detalhe que eu já vou adiantar para vocês, ó. Quando é casa decimal, tá vendo? Em inglês eu coloco ponto. E quando eu vou separar centenas, eu coloco vírgula. Então é o contrário do português, tá? O do padrão aqui da nossa língua. Datas, gente, nós vamos ler dessa forma, de 2 em 2. Então aqui eu vou ler, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês também. Ó, eu vou ler aqui 1988, tá? Então fica 1988, né? Aqui, ó, 1988, 1988. Esse, ó, 1864. Então leio de 2 em 2. O próximo, 1999, eu leio 1999. Agora, quando aparecer como esse aqui, ó, eu vou ler como se fosse 100. Tá vendo aqui, ó, 1900, 1900, mais ou menos assim que a gente vai ler em inglês, tá? E se for esse caso aqui, por exemplo, ó, tem duas sugestões. Eu posso ler 1905, né, 1905, ou eu posso ler 1905, 1905, tá? Agora, quando o número tiver 0 aqui, olha, né, aí eu vou ler o número inteiro, lá, ó, 2009, 2009. Eu não vou ler 2009, eu vou ler 2009, tá? Você tem ainda algumas expressões, como antes de Cristo, eu falo before Christ, né, que é representado por BC ou AC, né, em inglês, ou AD, né, ou DC, que é depois de Cristo, também é chamado de Anno Domini, que vem lá do latim, é uma outra expressão que a gente pode usar referente a números. Temos aqui algumas expressões ainda referentes a matemáticas, expressões matemáticas. Lá você tem, por exemplo, ó, essa expressão aqui, not, né, que é usado para 0 ponto, né, você fala not 0.5, né, ou 0.03, né, 0.3 aqui, na verdade, a gente falei 5, desculpa. Ó, para temperaturas, olha lá, ó, 20 graus, 20 graus, né? Eu falo, ó, minus 20 degrees ou 20 degrees below zero, se for abaixo de zero, né? 20 graus abaixo de zero. Tá? Aqui é aquela história que eu falei para vocês, que o número de telefone usa a expressão ou, tá? E aqui, quando eu quiser falar sobre placar, por exemplo, eu posso usar aqui, ó, 2-0, to nil ou to nothing. É uma expressão de usar também. Falando em nome de algumas moedas americanas, gente, tá? Não sei se você sabe, mas algumas moedas têm nome. A moeda de 25 é chamada de a quarter, ok? Depois nós temos a moeda de 10 centavos, tem o nome de dime. A de 1 centavo é o penny, né? Menos comum hoje encontrar moeda de 1 centavo. Depois nós temos nickel, que é a moeda de 5 centavos, tá? E por último aqui no nosso slide está mostrando aquela história que eu falei, ó, de valores. Então você tem aqui, ó, 89.00, né? Ou como aqui, ó, você coloca vírgula de K e ponto de K, tá? Diferente do que a gente usa em português, tá bom? Muito bem. Então, olha, se você achou que foi um pouco rápido, o que você faz? Volta o vídeo e assiste de novo, né? Principalmente nossos alunos aí, a maioria já sabe desses que eu vou mandar esse vídeo, falar os números até milhões, né? Mas a gente está revisando aí pronúncia e revisando também essas outras expressões de datas, de expressões matemáticas, falar número de telefone e assim por diante, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês com relação a números. Se ficou alguma dúvida, como eu disse, volta aí no slide, no vídeo, né, melhor dizendo,
e você pode rever aquilo que nós já falamos. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre questions. Vamos falar um pouquinho sobre perguntas. Como que eu faço perguntas em inglês, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir agora para você aqui a minha tela do Word. Nós vamos falar um pouquinho através escrevendo na tela para vocês algumas coisas sobre perguntas, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Aí. Bom, é o seguinte, ó, saber perguntar em inglês, gente, é uma coisa muito importante, tá? Todos nós precisamos saber perguntar em inglês. E para perguntar não é tão difícil como parece. Então vamos falar de dois tipos de perguntas aqui hoje. Vamos falar de perguntas com o verbo to be, tá? E vamos falar depois de pergunta com outros verbos. Então com o verbo to be, o que você vai lembrar? O verbo to be, ele simplesmente inverte na hora de fazer pergunta. Então se eu falo assim, por exemplo, ó, you are tall, você é alto. Peraí, gente, deixa eu mudar meu corretor aqui, senão ele vai ficar corrigindo toda hora, tentando trazer para português de novo. Muito bem. Ó, então vamos colocar aqui, nós vamos falando de to be verbs, tá? Então essa aqui é a afirmativa, ó, você é alto. Se eu quiser fazer a pergunta, o que eu vou fazer, gente? Eu vou simplesmente, ó, inverter essa pergunta. Vai ficar assim, ó, are you tall? Ah lá, então o que eu fiz? Ó, eu peguei o verbo be, né, que estava aqui, e joguei ele para o início. Are you tall? É só inverter, tá vendo? Não tem segredo. É super simples de fazer perguntas com o verbo to be. Se for no passado, é a mesma coisa, né? Então vamos jogar essa frase aqui para o passado. Você era, você era baixo, por exemplo, or short. Então o que eu pergunto? Were you? Eu aqui, né? Olha lá. Were you short? Você era baixo? A mesma coisa. Entendeu? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, ó. As perguntas com o verbo to be vai ser are you alguma coisa. O passado, were you. Você complementa, peraí. Were you alguma coisa. E o futuro, gente, vai ficar assim, ó. Will you be? E você complementa a sua pergunta, né? Então vamos dar um exemplo aqui de futuro, ó. Eu vou falar assim, ó. Você será, will you be, sei lá, tall, você será alto, tá? Se eu quiser perguntar, eu vou fazer assim, ó. Will you be tall? Aí a diferença, gente, é que a pessoa, o pronome pessoal you, ele vem no meio aqui, ó, tá? Então, will you be tall? E essa mesma regra você vai usar para qualquer pessoa, para ele, nós, vós, eles, assim por diante. Se eu vou falar assim, ela é, eu só tenho que combinar com o verbo to be, né? Então, vamos lá. Então, vamos mudar essa frase aqui, eu vou falar assim, ó. Ele é feliz, tá? Muito bem, ó, afirmei, ele é feliz. Se eu for perguntar, a mesma coisa, ó. Is he happy? Tá? Ó. Então, fiz a mesma pergunta. Ele é feliz? Então, eu peguei esse is que estava aqui, tá vendo? E coloquei no começo. Não muda nada. Se fosse o passado, eu ia pegar essa frase aqui, tá? Ó, vamos fazer aqui, vamos fazer com ela agora. Eu falo assim, ó. She was, ela era gorda, tá? Se eu quiser perguntar, was, nunca fala que a mulher é gorda, tá, gente? Só para testar. She was fat, ó, ela era gorda, percebe? Então, olha, sempre eu vou usar essa sequência aqui, ó, não vai mudar, né? Quer dizer, eu vou pegar o verbo to be, ó, que está aqui, e vou jogar para o começo. Olha lá, o verbo to be que estava aqui, vou jogar para o começo. E o futuro, tem que lembrar que a pessoa vem no meio. Então, se fosse ela aqui, seria will she be. Se fosse ele, will he be. Se fosse nós, will we be. Tá? Então, percebe que não muda essa sequência. Vem sempre, ó, o verbo to be, um pronome pessoal, ou um sujeito, uma pessoa, e depois aqui vai vir um complemento, né? Do jeito que está aqui, ó, lá, ó, verbo to be, pessoa e complemento. Ok? Então, essa é a forma de você fazer perguntas com verbo to be. Agora, o que você pode colocar ainda? Você pode colocar os pronomes pessoais. Por exemplo, assim, ó, vamos pegar essa pergunta aqui, ó. Ele é feliz? E se eu quiser perguntar assim, por que ele é feliz? Aí fica assim, ó, why is he? Ó,
Why isn't he happy? Por que ele é feliz? Ou, eu posso perguntar ainda, ó, when is he happy? Quando ele é feliz? Ou vamos colocar no futuro, vai ficar assim, when will he be happy? Quando ele será feliz? Ok? Então aqui, tá vendo? Nós colocamos o pronome interrogativo, né, um pouquinho azulzinho, ó, antes, no começo da frase. Tá? E eu posso colocar o pronome que eu quiser. Tá? Eu vou perguntar assim, por exemplo, ó, onde ela está? Então vou perguntar assim, ó, vamos fazer uma frase aqui, ó. She is at home, tá? Ela está em casa. Mas não, vou perguntar onde ela está. Então vai ficar assim, onde? Como é que é onde? Where is she? Onde ela está? Ó, she is at home. Vamos até inverter aqui, ó. Então veio aqui a pergunta e aqui veio a resposta. Onde ela está? Is she at home? Percebe? Então, olha, aqui que eu fiz, ó, usei aqui o pronome interrogativo no começo da pergunta, tá? Antes daquela estrutura do verbo to be. Where is she? She is at home. Ela está em casa. Ok? Então, olha, não tem segredo perguntas com verbo to be, como você está vendo. Agora, quando a gente vai falar de outros verbos, né? Vamos falar aqui agora assim, ó. Outros verbos, tá? Outros verbos, tá? Como que a gente vai fazer? Então, nós vamos fazer o seguinte, gente, ó. Para outros verbos, eu já vou precisar do que a gente chama de auxiliar em inglês, tá? Então, nós temos aqui, ó, o auxiliar do, se for no presente, did, se for no passado, e o will, se for no futuro. Como é que vai ficar, então, a nossa frase, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui tudo numa linha, ó. Agora você vai pensar o seguinte. Então vamos afirmar aqui de novo. Eu falo assim, ó, por exemplo, ó, you study English. Você estuda inglês. Tá? Muito bem. Aqui eu fiz uma afirmativa. Agora eu quero fazer uma pergunta. Tá vendo aqui, ó? Essa pergunta está no presente. Né? Olha lá, study, presente. Então, o auxiliar do presente é esse aqui, ó, que é o do. Para eu fazer a pergunta, eu vou ter que fazer assim, ó, do you study English? Ó, você estuda inglês? Vou colocar aqui embaixo, gente, ó. Você estuda inglês? Percebe? Então, nesse caso, olha, eu precisei colocar o auxiliar do. O auxiliar do, que é o auxiliar que representa a pergunta no presente, tá? Bom, agora se eu quiser mudar o tempo verbal da pergunta, eu não vou mudar esse verbo aqui. Esse verbo aqui, ó, ele vai ficar sempre a mesma coisa. O que eu vou mudar? O auxiliar. Então, eu vou pegar aqui essa frase e vou mudar para, por exemplo, did. Did you study English? Ó, você estudou inglês? Passado. Por quê? Aqui, ó, é passado. E se eu quiser fazer o futuro? Mesma coisa. Eu vou vir aqui e vou trocar por will. Will you study English? Percebe? Então, aqui, olha, para eu mudar o tempo verbal, basta eu trocar o auxiliar. Eu vou pegar essa afirmativa, vou colocar o auxiliar do no presente, did no passado ou will no futuro. Bem facinho, não tem segredo. Você só tem que memorizar isso. Que se não for verbo to be, lembra lá, né? Então, vou colocar um parênteses aqui, gente, ó. Vamos colocar aqui, ó. To be, né? Até não falei antes, é o verbo ser ou estar, né? Então, o verbo ser ou estar, ó. Toda vez que for o verbo ser ou estar, é aquela estrutura que nós já falamos. Agora, aqui nós estamos falando do verbo estudar, né? Então, se é o verbo estudar, ó, não é verbo to be, não é ser ou estar. Se não é ser estar, então eu vou ter que colocar um auxiliar. E aquela história dos pronomes interrogativos? É a mesma coisa do outro. Ele vai vir aqui no começo da frase. Então, vamos pegar essa frase aqui, por exemplo. Ó. Aí eu quero perguntar assim. Onde você estuda inglês? Tá? Eu quero saber onde você estuda inglês. Eu já falei para vocês que onde é where. Where do you study English? Olha lá, onde você estuda inglês? Não, eu quero perguntar por que você estuda inglês. Porque na pergunta é why. Why do you study English? Não, agora eu quero fazer no passado. Por que você estudou inglês? Então, eu só mudo aqui para did. Why did you study English? Quando? Vamos perguntar. Quando em inglês é when, tá? Então, ó, fica assim. When did you study English? Quando você estudou inglês? Notou? Então, não tem segredo. Quer dizer, então aqui, olha, no começo, eu vou colocar, por exemplo, um pronome interrogativo. Vou colocar até entre parênteses, ó. Que você sabe que esse pronome ele é opcional e eu posso variar, colocar,
E eu posso colocar vários pronomes, tá? E aqui eu vou variando o tempo verbal. Então, a primeira coisa que você vai ter que prestar atenção, gente, ó. Então, voltando aqui, ó, vamos colocar aqui embaixo. Nós falamos, então, de perguntas, vou pôr em português, ó. Perguntas com o verbo to be, tá? Que é o verbo ser ou estar, tá? Perguntas com outros verbos, tá? Vou colocar aqui, ó, entre aspas, verbo simples, tá? Tá, então você vai lembrar o seguinte, ó, verbo to be, tá? Se é verbo to be, você já sabe que o que eu vou fazer? Eu vou inverter o verbo, tá? Então, se era he is tall, né? A pergunta ficou is he tall? Eu só inverti o verbo, tá? Então, verbo to be, olha lá. Vamos colocar aqui, ó. Eu inverto o verbo para fazer a pergunta, né? Agora vamos falar aqui dos outros verbos. Eu não quero mais verbo to be. Vamos pegar um azul mais forte aqui. Esse. Agora eu quero outros verbos. Então, por exemplo, eu vou falar do verbo gostar. Eu vou falar assim, ó. You like to dance. Ó, você gosta de dançar. Na hora de eu fazer a pergunta, eu vou perguntar do you like to dance? Ok? Então agora, para outros verbos, o que eu vou precisar? De um auxiliar, né? Do you like? Porque está no presente, ó, like é presente. Se fosse no passado, vamos pegar essa frase aqui, ó. You studied here. Ó, você estudou aqui. Para eu fazer a pergunta vai ser did you study here? Ó, você estudou aqui? Porque aqui, ó, tá no passado, né? Então aqui a pergunta vai para o passado. Porém o verbo, gente, volta pro infinitivo que a gente fala. Lembra aqui, ó lá, ó, que o verbo não muda, ó, sempre o mesmo. Então aqui é a mesma coisa, o verbo voltou para o study, para o infinitivo, embora aqui na afirmativa ele está no passado, na pergunta ele volta para o infinitivo, porque o passado já está aqui no did. Eu não preciso mais colocar o study no passado, ok? Então, olha, dois tipos de perguntas nós falamos hoje, né? Falamos de perguntas com o verbo to be, que é o ser ou estar. Então, você ouviu uma pergunta, já pensa nisso. E lembra que em inglês, gente, nós temos muitas variações de perguntas, tá? Que são variações que nós não temos em português, que nem eu tenho, olha, ó, sou, era, estive, estiver, estava, estarei. Quer dizer, em português tem vários tempos verbais. Em inglês não. Em inglês é só presente, passado e futuro. Tá? E cuidado, por exemplo, no verbo fui. Né? Em português nós temos fui de fui para casa e fui de fui um bom garoto. Então tem o fui de ser e tem o fui de ir. Né? Mas, quando tiver numa frase, você vai ter que tomar cuidado. Se a pessoa falou assim, ó, eu fui para casa, você vai usar o verbo go, que o passado é went. Né? Então vai ficar assim, por exemplo, ó, I went home, eu fui para casa. Agora se você fala assim, eu fui um bom garoto, aí é o verbo ser, eu era um bom garoto. Aí vai ser I was a good student. Né? Então você vai ter que tomar cuidado com esse detalhe. Quer dizer, antes de você montar sua frase, você vai ter que discernir se ele é verbo to be ou se é os outros verbos, né, que eu chamei aqui no nosso exemplo de verbo simples. Né? Eu que dei esse nome. Quer dizer, comer, estudar, brincar, pular, jogar, dormir, assistir, são outros verbos, tá? Esses verbos não entram nessa regra que nós acabamos de falar, tá? Do verbo to be. Aí, para esses outros verbos, eu vou usar o quê? Essa regra aqui, ó, usar os auxiliares. Então, voltando aqui em cima, lá, ó, você vai ter que usar do no presente, did no passado e o will no futuro. Não importa a pessoa, não importa se eu, você, ele, nós... Eu vou usar a mesma estrutura, né? Que vai vir aqui, ó, o que a gente chama de auxiliar, né? Que é esse aqui, ó, do, did, ou will. Depois eu vou ter uma pessoa, um pronome, né, um sujeito. E aí eu venho um complemento que pode ser um verbo, tá? Essa é a estrutura básica de perguntas em inglês, ok? E você tem ainda o pronome interrogativo, ó, como você está vendo aqui, que você pode colocar antes das suas perguntas. Fechou? Muito bem. Agora nós vamos passar para o terceiro conteúdo que eu planejei de falar com o pessoal hoje, né? Então vamos apagar isso aqui tudo. Vou continuar aqui na minha tela do Word, acho que está dando certo assim, né? Vamos falar sobre pronouns, tá? Então vamos falar sobre pronouns, falar de pronomes, gente.
Deixa eu só confirmar se está todo mundo me vendo, ok? Então vamos lá, tá? Falar de pronomes, eu vou até montar aqui, olha, uma tabelinha, que eu acho que vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês aqui sobre pronomes, tá? Então vamos lá, ó, eu vou montar aqui uma tabela, 4 tipos de pronomes, tá? Então nós temos lá, primeiro você tem assim, ó, I, que é eu, depois you, he, she, it, we, you e they, tá? Muito bem, deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Acho que dá para vocês verem bem assim, né? Então, o que nós temos aqui, gente? Os pronomes pessoais, ó, né? Que é, ó, eu, você, aqui, ó, você, ele, ela. It é usado para coisas ou animais, tá? E depois nós temos we, que é nós, you, vocês, e they, que são eles, tá bom? Então, essa é a primeira classe de pronomes, que a gente chama de subject pronouns, ou a gente pode chamar também de personal pronouns, tem mais de uma forma de chamar em inglês, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqueles que eu já falei, né, gente? You are happy, você é feliz. Então, na verdade, acho que nem precisa de dar exemplo desse, né? Muito bem. Depois nós temos uma segunda classe que eu queria mostrar para vocês, que são os chamados de object pronouns, tá? Que aí vai ser assim, ó. Me, né, que é para mim. Depois nós temos you, para você. Him, para ele. Her, para ela. It, ou it, que é para alguma coisa, tá? Depois eu tenho us, for us. You, para vocês. E them, para eles, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui embaixo, ó. Por exemplo, eu vou falar assim, ó. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. He waits for us. Ele espera por nós, tá? For us. Ou eu falo assim, ó. I bought a gift for you. Ó, eu comprei um presente, tá vendo, ó? For you, para você, tá? Então é esse tipo de verbo de pronome que a gente está usando aqui, tá? Ou eu falo assim, olha, outra forma de usar esse pronome também é quando eu uso ele, por exemplo, assim, gente, ó. I saw him yesterday. Ó, eu o vi, quer dizer, eu vi ele ontem. I saw him yesterday. Então eu vou usar também esse tipo de pronome aqui. Beleza? Muito bem. Então esse aqui a gente chama de subject pronouns. Agora, gente, object pronouns, desculpa. Agora eu prefiro que você não se concentre muito, não fique muito preocupado, gente, em gravar esses nomes de gramática e tal, tá? Eu estou explicando porque, como eu disse, é uma revisão para alunos que já sabem usar esse conteúdo. Primeiro a gente foca em você usar, depois você entender os porquês. Não adianta nada você ficar estudando um monte de gramática, se nem eu saber usar, você não sabe. Então é melhor você focar nos exemplos como eu dei. Depois lá na frente você entende os porquês dessas coisas, tá? E aqui um outro que a gente pode falar agora é o seguinte, ó, é o que a gente chama... Vamos lá, voltando aqui a minha tela. Vamos falar agora do que a gente chama de possessive adjectives, né? Pronome possessivo. Vamos só colocar mais perto aqui. Que vai ser esse aqui, gente, ó. My, que é meu. Depois your, seu. His, dele. Her, dela. It's, de alguma coisa. Our, que é nosso. Your, que é de vocês. E their, que é deles, tá? Esse aqui, gente, é como eu falo assim, ó. Vamos dar um exemplo aqui embaixo, ó. Eu falo assim, ó. His car is beautiful. Tá? O carro dele é bonito. Tá? Ou eu falo assim, ó. Her hair is long. O cabelo dela é longo. Tá? Então eu usei esse pronome. Ó, vou falar assim, ó. Your eyes are green.
Ó, seus olhos são verdes. Percebe? Então eu vou usar esse tipo de pronome dessa coluna aqui. Tá? Que é meu, seu, ou eu falo assim, ó, my house is big. Minha casa é bonita. Eu vou usar esse tipo de pronome aqui, tá? Por último, gente, um outro pronome que a gente tem é o que a gente chama de possessive pronouns, tá? Que é uma outra lista, que vai ser assim, ó, mine, depois yours, tá? Aí vem his, hers, its, ours, yours, e depois nós temos o theirs, tá? Esse é um outro tipo de pronome que a gente usa em inglês. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, a friend, ó, he is a friend of mine. Ele é um amigo meu, tá? Então eu uso esse exemplo aqui. Que mais, ó? Eu falo assim, ó, uma pergunta, ó. Imagina que a pessoa fez uma pergunta assim, ó, de quem é esse chapéu? Aí alguém fala assim, it's yours. Ele é seu, ou ele é de vocês, tá? Entendeu? Então eu vou usar esse tipo de pronome aqui, tá bom? Que é chamado de possessive pronoun. Então, olha, é nessa sequência, olha. Eu, você, ele, ela ou ela para coisas, nós, vocês, ou vós, né? Eles. Ó, para mim, para você, para ele, para ela, para alguma coisa, para nós, para vocês, para eles. É a melhor forma de você gravar. Isso aqui, ó, meu, seu, dele, dela, de alguma coisa. Você fala assim do cachorro, por exemplo, ó, it's time, quer dizer, it's dog, esse cachorro, tá? Pode usar. Ó, nosso, de vocês, deles. E aqui, aquele que eu falei por último agora, ó. Esse é meu, esse é seu, né? It's mine, it's yours, it's his, é dele. It's hers, é dela. It's it, é do cachorro. It's ours, é nosso. It's yours, é de vocês. It's theirs. Essas coisas são deles, tá bom? Então eu creio que clareou um pouquinho a questão do pronome. Mas a melhor forma de aprender, como eu falei para vocês, é através de exemplos. A melhor forma de aprender é você pegando exemplos e você vai entender como que usa melhor esses pronomes. Fechou? Muito bem. E o último conteúdo que eu quero relembrar aqui para um pessoal que perdeu uma aula conosco aqui é o Describe Picture. Tá? Describe Picture. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês agora um slide que fala do Describe Picture, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente aprender o Describe Picture. Só um instante. Muito bem. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui, gente? Ó, Describing Picture, tá? Descrever uma imagem em inglês parece algo simples, mas muitas vezes o que a gente nota é que algumas pessoas fazem uma descrição muito simplória, vamos dizer assim, de uma imagem e não fica legal, né? Então, qual que é a melhor forma de você descrever uma imagem com qualidade? Tá? Ó, você vai separar por alguns tópicos, que são esses aqui, olha lá, ó. Give a general introduction, tá? Você vai dar uma introdução. Talk about place, você pode falar sobre o lugar. Describe people's age, você vai falar da idade das pessoas. Describe people's clothes, você vai falar das roupas. Describe people's actions, das ações. Describe people's roles in a picture, papel das pessoas na imagem. Depois, describe people's feelings in a picture, qual é o sentimento que você percebe. E você ainda tem depois o paraphrase, make guesses, describe position, link to subject. Esses últimos 4 aqui eu não vou falar sobre eles, tá? Vamos falar só sobre os primeiros. Vamos dar alguns exemplos, ó. Você pode introduzir a sua imagem assim, ó. Well, in this picture there is, ou nessa imagem tem ou existe, ou você usa no plural, se você for falar de várias coisas ao mesmo tempo. Ó, this is a picture of, essa é uma imagem de, tá? Quer dizer, a maneira de você introduzir a sua imagem, você já vai introduzir a sua imagem com melhor qualidade quando você usa dessa forma. Depois que você introduziu, você vai falar então, ó, talk about places, você vai falar sobre os lugares. Olha lá, um exemplo aqui, ó. They're driving the country. Eles estão dirigindo num campo, né, numa fazenda. Campo que eu quero dizer nesse sentido, uma roça. Então você, pelo que você está vendo na imagem, você chegou a essa conclusão, que as pessoas estão
dirigindo aí no local. Só um minuto. Ok. Que as pessoas estão dirigindo então em algum local. She's sitting inside a café. Ele está dentro de um café. Não, ela está dentro de um café. Ou outside, está fora. Então você vai descrever o lugar onde essa pessoa está. Ela está num parque, ela está num shopping, ela está num cinema. Você vai falar sobre isso aqui. O que mais? A idade das pessoas, né? People's age. Tem várias formas de descrever a idade. Olha esse exemplo. He's about 50 years old. Ele tem cerca de 50 anos. Ou they're in their 20s. Eles estão nos seus 20, quer dizer, eles têm mais ou menos 20 quando você usa esse tipo de expressão aqui para falar sobre a idade, tá? Depois vamos falar sobre as roupas. Olha o exemplo. She's wearing a pair of shorts and a red t-shirt. Ela está usando short, né, e camisa vermelha. Em inglês, gente, às vezes os americanos usam, olha, essa expressão aqui, a pair of shorts, a pair of pants, tá? Por quê? É como se tivesse duas pernas, né? Então eles usam essa expressão de um par de, mas a gente não traduz assim, né? Então a gente fala que ela está usando um short com uma camiseta vermelha, a red t-shirt. Olha o outro exemplo. They're wearing casual clothes. Eles estão usando roupas casuais. Quer dizer, então você está descrevendo a sua imagem, tá bom? O que mais que a gente tem aí? Depois a gente tem, describe people's actions. Quer dizer, quais são as ações? O que as pessoas estão fazendo? Nós falamos do lugar, falamos da idade, falamos das roupas, né? Agora vamos falar das ações. He's sitting at desk. Lembra, eu falei que ele está dentro de um café. Agora eu posso dizer que ela está sentada a uma mesa. Tá? Eu posso dizer que ela está no balcão. Posso dizer que ela está conversando com alguém. She's standing in line. Ela está parada numa fila. Tá? Então, quer dizer, você vai descrever a ação. Ela está comendo, ela está estudando, ela está trabalhando, ela está limpando a casa, ela está varrendo o chão. Enfim, você vai dizer qual que é a ação que você está vendo naquela imagem. Tá? Esse aqui, gente, describe people roles in a picture. Roles in a picture é como se fosse o papel, o que aquela pessoa representa na imagem. Por exemplo, he's probably a shop assistant and she's a customer. Ele provavelmente, né? Então aqui está falando de duas pessoas, né? Ele, o rapazinho lá da imagem, provavelmente é um vendedor e ela é uma cliente. Customer é cliente. Então você está tentando adivinhar, né? Ou às vezes você fala assim, ela é provavelmente a mãe da garotinha. Pode ser, ele pode não ser, pode ser uma tia, pode ser uma avó, mas você está deduzindo através da imagem. Então, qual que é o papel? Aquele ali provavelmente é um casal, né? Talvez não seja. Percebe? Então você está descrevendo de acordo com aquilo que você julgou, que você percebeu, que você acredita sobre a imagem. E por último, o que eu vou falar para vocês é o feelings. Qual que é o sentimento que essas pessoas transmitem na imagem? Olha o exemplo aqui, primeiro. You can tell they are enjoying themselves because they are smiling. Você pode dizer que eles estão se divertindo porque eles estão sorrindo. Então, você imaginou isso, que eles estão se divertindo. Ou, she looks very interested in this activity because she's concentrating very hard. Ela parece estar muito interessada na atividade porque ela está muito concentrada. Então, você novamente está deduzindo que já que ela está concentrating very hard, ela está muito interessada. Então, quer dizer, você está falando sobre feelings, os sentimentos. Ela parece triste porque ela está chorando. Não sei, você vai tentar definir a sua imagem de acordo com aquilo que você acha que fica melhor, tá bom? Então, quando você visualizar uma imagem, você vai tentar fazer dessa forma. Você vai tentar... Você vai buscar descrever a imagem de acordo com aquilo que você está vendo, falando. Estão revisando para você. Nós vamos falar a respeito, falamos até agora, de 4 pontos, né? Falamos de dar uma introdução, depois você falar sobre o lugar, sobre a idade, as roupas, as ações, o papel que a pessoa representa e falamos também dos sentimentos. 7 pontos. Quando você fizer isso, você vai ter uma descrição muito mais completa da sua imagem, porque muitas vezes o que a gente nota é que algumas pessoas, gente, elas fazem uma descrição muito simples de uma imagem, tá? E aí não fica legal. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com você uma imagem aqui só para a gente exemplificar isso que eu estou falando, tá?
Deixa eu pegar aqui uma imagem no meu computador, só um instante. Só um segundo. Aí, pessoal, vamos pegar uma imagem aqui que ficaria legal, que daria pra gente descrever algumas coisas, quer ver? Ó, um exemplo, essa imagem aqui, gente, ó. Vou compartilhar aqui dentro do Word mesmo para vocês notarem. Então eu tenho essa imagem aqui, tá vendo? 2 garotinhos. Ó, aqui dá para você descrever. Você pode falar dentro daqueles tópicos que a gente falou. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, o lugar. Você dá uma introdução. Nessa imagem eu vejo 2 garotos. Aí sobre o lugar, onde eles estão? Talvez num campo, numa fazenda, né? Depois, o que você pode falar? A idade. Ah, eles têm cerca de, não sei, gente, eu não sou bom para dar idade. Vamos falar aí 6, 7 anos, talvez 8 anos. Tá? O da esquerda aqui parece ser mais novinho um pouco. Ou as roupas. Aí você vai falar, o garotinho da esquerda está usando short e camisa azul, o da direita está usando camiseta verde com uma bermuda, sei lá, verde também, ou khaki, a cor que você vai escolher aí, tá? O que mais? Depois vamos falar sobre as ações. O que eles estão fazendo? Ah, eles estão brincando, eles estão posando para uma foto. Não sei, você vai dizer. Ou, qual que é o papel dele? Ah, eles são 2 amigos. Não, eles são 2 irmãos, eles são 2 primos. O garoto da direita, ele é mais velho do que o garoto da esquerda, que é seu irmão. Não sei, você que vai interpretar. Por último, o sentimento. Ah, eles parecem que estão querendo rir, eles parecem que estão se divertindo, porque eles estão com carinha de riso. Não sei, quer dizer, então, percebe? Você vai, através do Describe Picture, você consegue descrever as imagens com base nesses pontos aí, gente, ó. Com base nesses pontos aqui, ó, então, quer dizer, a introdução, o lugar, a idade, a roupa, as ações, o papel, né, quem é quem nessa imagem, e os sentimentos, aí você consegue descrever aquela imagem. Então, se eu tenho a imagem aqui de volta, com base naqueles pontinhos, ó, né, eu consigo descrever essa imagem, beleza? Então, ó, se você quiser praticar, para o vídeo, tenta descrever aí essa imagem, ou pegue outras imagens e pratique esses pontos. Depois, numa outra ocasião, nós vamos voltar e vamos falar sobre os outros pontinhos que nós temos aqui, ó. Depois nós temos, ó, o que é parafrasear, o que é tentar adivinhar alguma coisa numa imagem, o que é descrever por posições e o que é o associar algum outro assunto, o link to subject. Nós brasileiros até não temos muito costume de fazer isso, gente, tá? O link to subject é associar aquilo a alguma outra ideia, algum outro cenário, algum outro assunto assim por diante. Por exemplo, você fala assim, ó, vendo esses garotos, me lembra quando eu era criança, que uma vez eu fui lá na fazenda do meu avô, e aí a gente estava brincando de, sei lá, de pique-pega, e meu primo caiu, machucou o joelho. Ó, tá vendo? Se você linkou uma outra ideia, aí você conta toda uma história. Quando você vai para um teste de inglês, por exemplo, fazer isso mostra que você tem mais nível, porque você mostra que você tem desenvoltura, fluência, que você está à vontade com o inglês e assim por diante. Tá bom? Muito bem, gente, ó. Então, o que eu queria passar para vocês é isso aí. Como eu falei, né? Você que de repente está acompanhando, essa é uma aula que vai ficar gravada para alguns alunos que estão precisando revisar esses 4 conteúdos. Nós falamos de numbers, inclusive fala datas, moedas e assim por diante. Falamos de questions, perguntas com verbo to be e outros tipos de verbos. Falamos de alguns tipos de pronomes, 4 tipos de pronomes diferentes. E falamos agora, por último, do Describing Pictures, né? Descrever imagens. Ok? Se você gostou, né, dá um joinha depois no vídeo, ou pode até compartilhar com seus colegas. E se eu perceber que algumas pessoas gostaram, eu vou fazer isso mais vezes. Vou abrir para vocês aqui pelo Facebook, para que outras pessoas tenham acesso a esses conteúdos também. Tá bom, gente? Então é isso aí que eu queria passar para vocês. Obrigado se você me acompanhou durante essa aula. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Forte abraço a todos.